Olá, hoje vamos ver estratégias de marketing, pessoal. Estratégias de marketing é uma disciplina também bem essencial para o grupo, né, de vocês aí na sala, para aprender um pouquinho mais sobre técnico em administração. E hoje nós vamos começar com uma introdução ao marketing, conceitos e a importância para o técnico em administração, tá? Vou começar aqui falando para vocês um pouquinho sobre os nossos objetivos. Hoje é compreender o conceito de marketing, segundo diferentes autores. Vocês vão ver ali que vão aparecer vários autores, cada um falando o que significa marketing. Também vamos identificar a importância do marketing para a organização, quer dizer, para a empresa, para o técnico em administração, que seriam vocês que estão se formando no curso, certo? Então, o que será que é marketing? Já ouviram falar nessa palavra? Quem é que sabe me dizer, definir o que seria um marketing? Tem relação com propaganda. Ok, tem relação com propaganda. Quem mais? Quem acha que é outra coisa ou que é parecido com isso? Divulgação, eles falaram. Divulgação, legal. Uhum. Então, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre essa pergunta. Você acredita que a propaganda é a alma do negócio? Será que para a empresa a propaganda é a alma do negócio? Como a gente ouve falar por aí, né? Por que será que alguns chamam assim a alma do negócio? Isso, estratégica e marketing. E o nosso conteúdo de hoje? Tá. Vocês acreditam que a propaganda é a alma do negócio? O que vocês acham? Que propaganda será que seria interessante conhecer? Olha só essa quantidade aí que nós temos de marcas conhecidas. E, no caso, você que está se formando, né, está cursando técnico em administração, vocês acham que essas marcas elas ficaram conhecidas como? Através de divulgação? Que tipo de divulgação eles fizeram? Dá uma olhadinha ali. Ó, tem o YouTube, tem o Visa, tem Coca-Cola, tem a Disney. Olha a quantidade que nós temos ali. Tem a Sony, o Dove, Ford. Então, de vários segmentos do mercado. Por exemplo, o YouTube. Como é que será que ficou conhecido? O que vocês acham? Como que ele ficou conhecido? O que ele divulga? Anúncios, propagandas, elas falaram aqui. Isso, vídeos, né? Isso. Por exemplo, a Coca-Cola. Como será que ela foi... como é que ela começou o segmento de mercado dela? Olha que é um produto diferente do YouTube. Diferente dos iguais. O que ela vende? Vamos pensar ali. Não é refrigerante? Então, esse refrigerante, como que será que eles foi divulgado, começaram com essa marca? Será que ela começou aqui no Brasil? Ah, isso aí. Então, tem outros países que acabaram divulgando, né? E nós fomos... Aqui tem várias fábricas da Coca-Cola aqui. Da Disney, ó. A Disney é do Brasil? A Disney? Não, né? Qual é o segmento que ela tem?
Ela vende algum produto? Acho que ela fornece alimentos, né? Então, ela entrou em vários ramos negócio, inclusive de alimentação. Nós temos outros ali que dá para citar, o McDonald's, que nós temos... Não sei se vocês têm alguma agência de McDonald's aí? Aqui não. Não? Mas qual outra que tem aí? De alimentação? Tem a nossa rede maior que Tem os 100 pastéis aí? aqui a nossa maior não tem o McDonald's. A maior empresa dele é o Rei do Pastel. Ah, sim, Rei do Pastel. Então tem, né? Tem também uma empresa que tem uma marca conhecida. Isso é legal. Bem, eu gostaria que vocês agora prestassem atenção nessa área que nós vamos começar hoje falando sobre a palavra marketing, né? É uma área que busca identificar e também atender às necessidades do público. Esse público seria o cliente, seriam até pessoas de várias idades, não só de uma instituição. E seja ela uma empresa ou uma organização sem fins lucrativos, pois todas elas têm em comum o quê? Um objetivo para entregar valores a seus stakeholders, tá? Esses também, vocês vão ver agora o nome, esse nome que está aí, que é um nome em inglês, se refere ao público-alvo, tá? Que são as pessoas interessadas naquele determinado produto. Por exemplo, a professora falou ontem sobre o Boticário. Tem várias pessoas que compram os produtos da Natura, do Boticário, e são clientes para, vamos dizer assim, para a vida toda, né? Que gostam muito do produto. Então, o que eles estão atendendo? Atendendo uma necessidade daquele público que eles escolheram. Pode ser adolescentes, podem ser adultos, pode ser pessoas mais velhas também. Todos eles têm produto para atender as diversas idades, diversos níveis de idade, né? Agora, o que é stakeholders? Então, são indivíduos, tá? Ou pessoas, ou entidades também, que com interesses de projetos, negócios, empresas ou organizações. Anotem aí o que está em amarelinho. Vamos lá? Então, o que são stakeholders? Então, são indivíduos ou entidades. Podemos anotar? O que está em amarelo. Está grifado lá. Com interesses em um projeto, em um negócio, empresa ou organização. Então, pode ser um grupo de pessoas que têm um objetivo comum. Será que vocês se organizassem aí na sala de aula e formassem um grupo com esse objetivo para comprar ou para investir, ou, de repente, até direcionar uma empresa aí, pessoal aí de cada um, porque eu sei que alguns alunos, os pais têm empresa, então, já seria um negócio, uma organização voltadas para isso. Então, eles são afetados pelo sucesso ou até mesmo fracasso do negócio. E podem afetar também as decisões que eles vão tomar durante o momento que ele vai tanto fazer o negócio como dar o processo do negócio. Então, os principais interesses em uma empresa, geralmente, eles vão incluir investidores, que são as pessoas que têm o poder aquisitivo, têm o dinheiro, ou são os clientes também, funcionários, fornecedores, enquanto os investidores são secundários. Eles podem incluir o governo, que ele pode ajudar em determinado momento ali do processo da elaboração da empresa, comunidades ou associações comerciais. Na cidade, vocês têm alguma associação comercial forte aí, Simone? Pode repetir? Vocês têm alguma associação comercial que tem força na comunidade? Tem uma associação comercial aqui.
É? E o que ela ajuda ali no município? Na verdade, essa associação, a associação comercial que tem aqui, ela funciona mais como se fosse um PROCON, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Uhum. Tipo, as dívidas, eles que conseguem ver onde estão as dívidas, eles ajudam, emprego, alguma vaga de emprego, Uhum. cursos, é nesse sentido que ela funciona. Então, não tem uma divulgação muito grande da associação no município, assim, você acha que não tem, né? Não. É mais para atender essa demanda do município e das pessoas que moram aí. Entendi. Tá, beleza. Então, segundo esse autor aqui, o Kotler, ele traz como marketing que é um processo social. Então, esse processo social, ele também é gerencial para os indivíduos, para as pessoas, para os grupos. E eles vão obter o que necessitam e desejam por meio da criação. Então, oferta e troca de produto de valor com os outros. Então, existe uma troca. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem uma marca registrada a nível internacional, inclusive, né? Nós sabemos que em outros países também ela é muito forte, assim como no Brasil. E existe aí pessoas que fazem essa marca, ela sempre continuar. Então, existem pessoas por trás fazendo a marca, evoluindo a marca, a propaganda na televisão sobre a Coca-Cola. Outras empresas também fazem isso. Propaganda que vocês conseguem lembrar agora, que chama a atenção de vocês. E por que chama? É pelo colorido? É pela música? O que faz você gostar daquela propaganda? A Juliana diz que ela decora a Maria diz que ela decora os anúncios do Spotify muito fácil. Ah, legal, olha só. Tem memória visual. E o que ela gosta daí? Conta para nós, Maria. O que você gosta, Maria? Dessa propaganda, alguma coisa te atrai na propaganda? Mas é. Ah, por ser. Ai, mas você. Entendi, entendi. Então tá bom, tá bom. Legal. Pessoal, o marketing é muito mais do que a gente está vendo, tá? Ele é bem amplo, tem várias situações que vão gerar depois futuramente o marketing. Por exemplo, aqui, ó, na troca, ela pode ser uma troca. Então, o marketing são as atividades sistemáticas de uma organização humana. Ela é voltada para buscar a realização de trocas com o seu meio ambiente, visando benefícios específicos. Por exemplo, alguns supermercados, eles fazem propagandas semanais. Propagandas semanais. Por que será que ele baixa o mercado, ou o supermercado, ou a loja lá, faz essa propaganda semanal com valores diferentes das outras semanas de determinados produtos? Alguns produtos com um valor, depois passou uma semana, tem um outro valor. Por que será? Ele faz, ó, a empresa ela faz propaganda de um produto específico. Normalmente, o supermercado ele é campeão de fazer produtos de propaganda, não concordam? Cada semana tem uma propaganda lá diferente. Ah, hoje o sabão em pó está mais barato. Tá, mas eles querem, por que eles fazem esse tipo de propaganda de determinados produtos específicos da semana? Isso. Às vezes o estoque é muito grande, né, Maria? Às vezes o estoque é grande, daí eles não conseguem vender o produto, ou às vezes eles têm o produto e o produto vai vencer, né? Tem ali um tempo que é útil aquele produto. Vocês podem ver que alguns produtos vêm com data. Na verdade, todos deveriam vir
com a validade, né, o período de validade. E o produto, como esse exemplo que eu dei, também tem data de validade. Então, a gente tem que sempre ficar atento a esses produtos que a gente compra em promoção, se realmente ele está na data certa. Então, o marketing também se utiliza dessa troca, tá? Troca do quê? Eles querem vender. Então, qual é o benefício que tem? O benefício seria o valor mais baixo para nós, clientes. Já esse outro autor, ele fala das necessidades humanas. Então, é um processo através do qual a economia é integrada à sociedade, para servir as necessidades humanas. Quem é que me dá um exemplo de um produto do supermercado mesmo que atende às necessidades humanas? Eu acho que, em específico, eu acho que tem mais comida, né? Isso, mais alimentação, né? Mais alimentação, que com certeza a população precisa ter essa alimentação. E então a economia ela está integrada a isso. Ela está pensando na sociedade e está pensando de como ela vai fazer uma propaganda daquele determinado produto. E falando da comida que vocês falaram, da alimentação, é um exemplo muito bom. Conquistas e manter o cliente. Bem, o marketing é um dos principais ideias, né, e objetivos deles, realmente é manter o cliente. A gente sabe que é por aí que o negócio ele vai ter sequência. Então, o marketing é o processo de conquistar o cliente. E como que a gente é conquistado quando a gente quer aquele produto? Vamos supor lá, eu quero aquele tênis. Tá, eu quero, como um colega de vocês esses dias comentou, ele comprou o tênis, só que o tênis ele ficou apertado. Pode acontecer, mas ele foi conquistado pelo produto, né? O produto atraiu a atenção dele. Só que teve, né, toda aquela situação que ele relatou aquele dia. Então, essa conquista, qual é o outro produto que traz elementos para conquistar você? O que ele precisa ter? Sim, que seja inteirinho, né? Pensando em roupa, então, Maria, olha só. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente tem que pensar na qualidade dessa roupa. Não é na primeira lavada, foi-se a roupa. Não dá. Então, tem que pensar também nisso. E também, além da qualidade, pegar o número certo. Nem tão grande, nem tão pequeno. E daí, o que a gente precisa? Experimentar o produto. Então, com algumas empresas online que elas têm as medidas, ainda ok, tudo bem. Mas, às vezes, a gente compra uma roupa pela internet, por as várias formas ali. Mercado Livre, nós temos lá... Qual outra além do Mercado Livre? Além do Mercado Livre, qual outras que vocês conseguem comprar os produtos na cidade? Isso. Amazon, tem a Amazon também, né? Como? Tem, então. Qual outra? Tem a Shein, Mercado Livre, Shein. Shopee, ok. Então, Magalu, ótimo. Então, esses exemplos que vocês deram são exemplos que conquistaram o cliente. Né? São empresas que fazem a venda de vários produtos em vários segmentos que nós chamamos. É para manter o cliente. Pode ver que se você comprar e perceber que esse local onde você comprou tem um desconto maior, então você acaba sempre comprando no mesmo lugar. Né? Você acaba sempre comprando nesse mesmo local. E esses produtos que vocês adquirem online, de forma online, também ajudam. Então, anotem ali para nós, vamos lá? Ó, o marketing é uma atividade, um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas
para que tenha um valor para o cliente e a sociedade em geral. Esse parágrafo, pessoal, ele é o mais amplo possível, que atende a vários segmentos, porque envolve criação, envolve comunicação, envolve também a entrega, a troca também de produtos e favorece o quê? A divulgação da instituição, da empresa. Então, é uma associação americana de marketing que montou essa forma aí que vocês estão vendo de compreender o marketing, a palavra marketing. Então, anotem aí para nós, vou dar uns 2 minutinhos para vocês anotarem esse parágrafo, correto? Tá bom? Vamos lá. Então, o marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valores para satisfazer a necessidade de um mercado-alvo com lucro. É outra definição, tá? Essa definição aqui, ela é bem mais ampla também, ela explora, cria, entrega, assim como a gente viu, né? A anterior. A anterior, ela foi criada internacionalmente, foi feito pelos Estados Unidos. Essa aqui, definição de marketing, ela é vamos dizer, uma transcrição do que estava escrito lá. O que é um mercado-alvo com lucro? O que vocês acham que é essa palavra, mercado-alvo? Pensem, isso, pensem na Natura. Qual é o mercado-alvo da Natura? A propaganda, né? E os perfumes. Eu acho. Daí eles querem atingir a quem, será? A maioria é o público feminino. Isso mesmo. Então, eles têm uma ideia, assim, já formada, e também eles elaboram produtos, criam produtos, pensando nesse mercado-alvo. E esse mercado-alvo, eles querem o quê? Obter lucro, né, com a venda. Então, eles colocam, precificam, colocam valores que dê para uma certa população. E atingir também até quem ganha um determinado tipo de salário, né, um valor X de salário. E, pensando nisso, nós vamos agora ver uma situação de uma propaganda de tênis. Lembram da história do tênis do colega de vocês? Então, você está andando pela rua e vê uma super propaganda de um tênis. Nossa, o tênis é o máximo. Mas você não está precisando de um tênis novo. Mesmo assim, você tenta convencer seus pais de comprá-lo para você. O que explica isso? Por que será que essa vontade tão grande em comprar esse tênis? Ela está falando de fabricação única. Determinado tênis. Ela convenceria o pai dela a comprar por isso. Tá. E, além dessa ideia que você teve aí, Maria, pense assim, será que a propaganda do tênis que estava naquela loja não era tão chamativa, era tão atraente, que fez e convenceu você a comprar esse tênis? Pode ser a cor do tênis, de repente o modelo do tênis. Tudo isso é pensado para atrair a atenção do cliente. E o que ele olha primeiro? Ele olha o estilo do tênis, olha a cor, se está legal, se o modelo ou marca é realmente a que você gostaria. E depois, às vezes, né, dependendo da situação, daí que vai pensar no preço. Então, são vários fatores que vão interferir aí na tua compra ou na aceitação da família em comprar aquele produto. Então, convencer os pais para comprar, ok. Mas o que será que vai fazer com que a família compre mesmo? Será? Será que é o preço? Será que é o preço? Preço, acho que não, né? Preço, briga por causa do preço, é caro. Vai depender? Eu acho. E se o modelo é legal, só que o preço não está, ele está muito caro? Será que a família aceita?
Então são vários fatores que podem também favorecer ou atrapalhar a tua compra, né? Então, tudo isso pode acontecer aí. Bem, olha só, necessidade e desejo. Qual é a diferença dessas duas maçãs? Uma inteira e uma mordida, né? O que ela lembra essa segunda maçãzinha? Ela já foi desejada, né? Já foi mordida, eu acho. Quem é que lembra da marca da maçã como um produto? Isso, da Apple. Então, ali eles querem até apresentar o produto como se fosse um desejo já consolidado, né? Então, o marketing ele vai identificar as necessidades e os desejos não atendidos. Por isso que ela ficou tão famosa assim, a Apple. E essa maçã normal é a necessidade da alimentação. Então, tem uma diferença entre uma marca, um marketing e realmente a fruta que nós conhecemos, né, que nós compramos. Tem uma diferença ali. Então, ele define aqui, no caso, a propaganda ou o marketing, né, ele dimensiona e também qualifica o tamanho do mercado e do lucro potencial. Como a Apple, que nós estávamos falando, da maçãzinha, qual é o público-alvo da Apple? Qual é o público-alvo da Apple? Qual é o público-alvo da Apple? É pobre, né? Eu acho que vai ser pobre e por ser a qualidade boa, mas agora a Apple está assim. Então, eles pensam também no lucro potencial que é o cliente, né? Ele pode ter esse lucro percebendo do público-alvo que ele quer atingir. Se é o adolescente, se é a pessoa adulta. Então, aí, no caso, o Apple tem isso também. Agora, você compreendeu um pouquinho, né, sobre o que a gente está falando, sobre marketing. Eu gostaria que vocês fizessem uma resposta no caderno, certo? Então, o que você consegue registrar no caderno sobre a palavra marketing? E qual a importância dele para você que está fazendo o técnico em administração? Tá? A gente falou bastante sobre isso. Então, o que ficou para vocês da palavra marketing? O que ela é importante? O que você conseguiu compreender? Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Dá para escrever já e pode ler depois, tá? Não tem problema. Pode ler o que você escrever. Tempo aí para pensar. Finalizamos aqui. Legal. Então, lê para nós aí o que vocês conseguiram organizar. Eu coloquei, ela foca em várias estratégias e ações, comunicar e entregar valores de qualidade para Legal, muito bem. Bem organizada a tua resposta. Gostei. Isso aí. Então, eu coloquei também uma sugestão aqui de resposta, até para os outros colegas que estão na sala, para eles terem uma noção do que seria o marketing. Então, é um conjunto de estratégias usadas para identificar e atender as necessidades dos clientes, criando valor para eles e para a empresa. Para o técnico de administração, no caso, vocês que estão fazendo o curso, o marketing é importante porque ajuda você a planejar ações, compreender o mercado, quer dizer, as empresas, né? Como está ali a transação entre o cliente e a empresa. Atrair consumidores e aumentar a competitividade na organização. Então, entre elas, como que elas estão na competição pelo cliente, né? Em busca a esse cliente. Duas sugestões aqui, pensando uma na definição de marketing e a outra pensando em vocês. Tá? Pensando em vocês. Ok? Então, tá bom. Resumindo aqui, pessoal. Resumindo... Oi. Deixa eu fechar a janela. Tá. Pode ir.
Tá. Essa disciplina de marketing, ela vai muito além da propaganda, a gente viu que ela identifica necessidades e desejos. A gente falou sobre desejos, né, e necessidades. Pensem na maçã lá. Criando valor para o cliente e empresa. Então, para o técnico em administração, o marketing é essencial. Então, para planejar estratégias que fortalecem a competitividade, a sustentabilidade dos negócios. Então, quando você está aprendendo, né, esse primeiro conceito, esse primeiro contato aí sobre marketing, esse marketing empresarial, ele tem uma importância muito grande no curso. Então, é a forma que você vai divulgar também a empresa que vocês estarão trabalhando, ou que vocês forem criar, né? Forem criar a empresa. Simone. Simone? Oi? Vocês estão com toda a sala hoje? Não. Não, né? Menos a metade. Isso, eu imaginei. Uhum. E a internet já tem previsão de caída por causa da construção que eles estão mexendo. Ah, meu Deus. Mas para a próxima aula, é isso? Tomara que não. Ah, tá. Então tá. Essa disciplina, como a gente não teve na sexta passada, né, porque era feriado, mas é a nossa primeira. Eu vou dar sequência na outra aula, falando um pouquinho mais sobre marketing e aprofundando alguns pontos. A minha preocupação é a seguinte, como estão sempre faltando alunos, eu vou começar a postar lá no Classroom todas as apresentações. E vou nomear elas aula 1, aula 2, aula 3, tá? Nesse formato. Até mesmo porque eles terão as avaliações e terão que estudar, tá? E as avaliações já estão agendadas. Provavelmente, esse período de avaliações que tem no colégio, também nós teremos online. Então, o material tem que ficar postado lá, né? Tá, mas daí a gente combina bem certinho aqui. Certo? Então, daí na nossa próxima aqui, nosso próximo encontro, a gente dá sequência em marketing, tá bom? Olá, pessoal, tudo bom? Vamos com a disciplina Estratégias de Marketing, vamos continuar aí com o nosso raciocínio voltado para a disciplina. Vamos ver hoje a evolução, um pouquinho de marketing, as principais áreas também que se pode atuar. Vamos ver os objetivos da aula, vamos recordar o conceito de marketing visto na aula anterior, compreender também como o marketing surgiu e evoluiu ao longo da história, ao longo do tempo, identificar também as principais áreas de atuação do marketing. Então, quais são os locais ou até mesmo empresas que nós temos. Na aula passada, a gente viu que marketing vai muito além da propaganda. Então, em vários detalhes que a gente viu das empresas, o destaque aí é a atratividade que ela nos mostra, principalmente quando ela envolve necessidades e desejos. Então, no caso, criar valor e aproximar a empresa ao cliente, lembrando da Apple, que nós discutimos, conversamos sobre a Apple e sobre o desenho, né, ou símbolo dessa empresa. No caso, as necessidades, né, se refere a o que realmente nós precisamos, e os desejos, até mesmo, lembram da propaganda do tênis? Então, às vezes, o comprar o tênis tem um atrativo, mas chega lá, muito caro, o tênis não atendeu às necessidades. Então, existe aí um jogo de valores em cima do que você vai adquirir. Você já parou para pensar de onde surgiu a palavra marketing? Então, é isso que nós vamos conversar agora. Justamente da palavra marketing, da história dela, da origem dela. Pensando na palavra marketing, só para lembrar aqui, que também a gente chegou a comentar sobre isso na aula passada, é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços que possam interessar ao consumidor, então ao cliente. A finalidade do marketing é criar valor e chamar a atenção do cliente, gerando aí um relacionamento lucrativo, né, e por ambas as partes.
esse marketing que nós conhecemos, ele tem sua história. E é hoje que nós vamos tratar sobre essa história do marketing, como que ela deu início. A origem dela, ela está ligada ao quê? Ao nascimento do comércio. Então, como foram as transações comerciais ao longo da história? Ao longo da história não só do Brasil e de outros países, que eles também fazem o marketing. Observe essa imagem aí. Quais são os destaques que nós temos? É uma imagem que nos remete a vários tempos, né? Olha só, tem um senhor ali com alimentos, tentando vender o alimento dele. Mais ao fundo, temos já um cliente comprando o produto e outros ali, né? Cada um comprando o produto desejado. Olha o desejo correspondente ao que nós estávamos falando, ou a necessidade que faz com que esse cliente se aproxime a essa mesa aí de produtos. Então, nessa época, já se pensava em fazer o marketing. Mas como que se fazia? Fazia com papel? Fazia com a internet? Tecnologia? Não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha como escrever, de repente, até num papel e mostrar para várias pessoas o que estava sendo produzido ou comercializado. Então, era de boca a boca, né? Conversava com um, conversava com o outro, falava da qualidade do produto, e assim você ia adquirindo, comprando ou experimentando, porque tinha momentos ali que você poderia provar aquele produto, né? Fazer aí o consumo. Então, quais são os tipos de comércio que você consegue identificar nessa imagem? Então, a imagem que nós estávamos conversando, que nós vamos também registrar no caderno, é importante registrar como se dá esse comércio, pela imagem dá para identificar algumas coisas. Ó. O tipo de comércio, então, alimentação. Tem vestuário? Tem vestuário. Lá no fundo nós temos uma senhora comprando ali vários tecidos. Mas lá no fundo nós temos uma pessoa comprando outro tipo de alimento. Então, são vários, e inclusive é num local só. Verifiquem que nós não temos lojas ali. Ele é feito comércio na rua, né? Não é exatamente num estabelecimento comercial como hoje nós temos. Então, dá bem para identificar aí. Temos compra, venda e também troca de valores. Alguns acabam fazendo essa troca. Olha, eu tenho esse produto e quero trocar com você esse produto. Então, a moeda, na época, era a troca, né? A troca de produtos. Então, o marketing, na verdade, ele sempre existiu, mesmo de forma oculta. Né? A palavra marketing, olha as mãozinhas ali, identificando quais são os locais que podemos dizer assim, nós temos ali uma troca de produtos, nós temos um comércio de um produto, nós temos alguém divulgando um produto. Então, ele sempre existiu, talvez até de uma forma mais oculta. É difícil encontrar seu primeiro registro na história, a gente sabe disso, mas visto que isso acontece, e já aconteceu há muitos e muitos anos, centenas de anos, né? Não foi aí registrado alguns momentos, e outros nós temos registros, como aquela imagem que vocês viram. Podemos concluir que também não temos uma data pré-definida. Nós temos aí várias informações, com vários autores falando sobre isso. Então, ela surgiu da necessidade de se administrar a nova realidade, também orientado pela Revolução Industrial, que nós estudamos em outra disciplina, que trouxe aí a transformação de um mercado. Daí esse mercado de vendedores e um mercado de compradores. O que seria esse mercado de vendedores? São aqueles que estão divulgando o produto. Já o mercado de compradores seriam as pessoas que estariam ali com o objetivo de comprar e fazer também essa troca de alimento. No caso ali da imagem, né, que nós vimos. Existem outras formas, mas o período é da Revolução Industrial. A partir de estudos, nós temos essa definição ali de época. E você, já se deparou com o marketing do seu dia a dia? De que forma? Então, essa é uma pergunta que vocês têm que pensar. Vamos se questionar, será que o marketing está presente no meu dia a dia? Será que eu consumo um produto devido à propaganda dele? De que forma?
Então, pensem nessa pergunta, tentem registrar também no seu caderno, e aí no próximo slide você vai ter mais ideias sobre essa origem e de que forma ela está intervindo na sua vida, no seu dia a dia, certo? Olha, ele faz parte do nosso dia a dia e vai muito além do que nós conseguimos perceber. E, nesse caso, nós temos uma percepção em relação a alguns produtos muito espontânea, ao olhar, ao ver ali o produto, ou até mesmo em adquirir esse produto. E, às vezes, a gente age pelo impulso e acaba comprando aquele produto devido à propaganda dele. E isso pode levar aí uma consequência também. Então, no caso, o escopo, que é uma forma aí de marketing que ele envolve os bens, serviços, experiências, eventos, os lugares também, as propriedades e organizações, ela nos traz um conteúdo, tá? Um conteúdo, uma informação, uma ideia. Então, qualquer propaganda ou qualquer marketing para uma propaganda, eles pensam nisso, ele é bem amplo, ele tem um significado amplo. Esse envolver as pessoas, os serviços, vai depender do público que ele quer atingir. A partir dele, então, o gestor, que é aquela pessoa que está organizando aquele setor, ou até mesmo pensando naquele produto para depois ser vendido, ele pode desenhar um plano de ação. Ele vai elencar as atividades, as tarefas que serão necessárias para que se alcance esse objetivo, e daí sim, ele vai realmente colocar esse produto no mercado. Então, o escopo é o que determina esse objetivo final, que se busca atingir. Pensando aí na finalidade do propósito, que vai guiar esse esforço, essa tentativa aí do determinado projeto, ou até solucionar um problema da população. Olha aí, o plano, lembre do plano em ação. Esse plano em ação é o determinante para que esse produto seja vendido. Então, o gestor, ele tem esse poder ali na empresa de definir. Tá? Anotem aí, esse significado é bem importante, é bem correto. Bens. Mas o que são bens? Os bens ou produtos, eles possuem características de tangibilidade e são predominantes na área da produção de marketing. Pensando aqui em vários países, nós temos alimentos, artigos, vestuários, eles são responsáveis por manter o setor econômico ativo, para que ele não termine. Por exemplo, a produção de tomate, como vocês têm aí na cidade, existe em outros locais também essa produção. Então, o fator econômico ativo é quem vai definir. É o bem que tem características que vão determinar o marketing também. Já os serviços, com a evolução do sistema econômico, a produção de serviços é cada vez mais frequente e também é diversificada. Eles mudam um pouquinho de ramo ou mudam um pouquinho com estratégias diferentes para se chegar ao objetivo. Caracteriza-se como um serviço aqueles que prestam serviços em hotéis, são os médicos, advogados, locadoras também, empresas aéreas, né, e outros aí que merecem um benefício de forma de serviço. Então, são serviços pensando não só no sistema econômico, e sim numa utilidade para ele, certo? Já as experiências são gerindo os serviços e os produtos, que seriam os dois anteriores que nós vimos, e podem ser também criados e comercializados, né? No caso, a partir de uma experiência. Por exemplo, passar uma semana em uma conferência sobre cooperativismo, com grandes teóricos da área, pode proporcionar um grande nível de experiência aos participantes. Então, quando você participa de uma palestra, por exemplo, no colégio, essa palestra é um fator de experiência. Você pode ali ter um conhecimento diferente do que é transmitido pelo professor em sala de aula. Então, essa palestra pode acrescentar informações, né, no seu rol de conhecimento e ajudar aí a sua formação técnica, né? Os eventos. Então, dentro do escopo de marketing, há os profissionais responsáveis por planejar, organizar eventos, como aniversários em empresas ou em feiras, feiras comerciais, eventos esportivos também,
Esses eventos, eles são divulgados, eles são elaborados, eles são planejados, são pensados. E pode ver nas imagens, nós temos ali 3 eventos, né, que envolvem o quê? A pessoa que vai divulgar. Então, ele não é só o produto, e sim aquele que está divulgando. Pode ver, na primeira imagem nós temos uma moça, na outra também. Depois temos uma equipe de representantes de uma empresa, todos fazendo o marketing da empresa. Tá? Então, se ocupam também e se utilizam de profissionais responsáveis para fazer esse planejamento. Lugares. O marketing também está presente na questão das cidades, nas regiões, nos países. Temos aí a propaganda de Natal, né, no Natal Luz de Gramado. Então, ele espera praticamente todos os anos um número de pessoas para fazer todo aquele evento, preparar toda a cidade, organizar todo o turismo de Gramado no Rio Grande do Sul. Né? É uma cidade do Rio Grande do Sul. Pois há uma competição aí em atração de turistas, também indústria, aí geram empregos, os moradores se envolvem também no que está sendo divulgado, e até mesmo os produtos que são comercializados. Né? Então, entre esses exemplos de empresa, o marketing tem um lugar bem especial. Então, podemos citar especialmente em desenvolvimento econômico, as agências de propaganda e até mesmo uma equipe imobiliária. Podem ser várias imobiliárias ou alguém ali relacionado à imobiliária. Tá? Temos aí também as propriedades. Daí, conceitos de propriedades, eles consistem em direitos de posse de bens. Podem ver as imagens que nós temos ao lado. Esses direitos, eles podem ser comprados e vendidos também, porque há instituições que trabalham para quem procura comprá-los. Então, podemos citar, nesse caso, as imobiliárias e instituições financeiras. Podemos ver ali, ó, propaganda de condomínios, podemos ver propaganda também de imobiliárias, de salas comerciais. Então, são todos esses imóveis que estão aparecendo aí para vocês, que são propriedades que consistem em direitos de posse. Tá? Então, temos um outro formato aqui de propaganda. As organizações. Então, as organizações, elas procuram trabalhar para construir uma imagem positiva, é claro, né, para o seu público. São comuns os anúncios de identidade corporativa e que procuram maior reconhecimento público, aí a fim de competir, claro, com maior sucesso, por um público maior, cada vez maior, né? E assim poder ter lucro, ter vendas e ficar tranquilo na sua empresa. Então, essa é uma delas. Nós temos aí 130 melhores empresas para trabalhar no Paraná. Temos um ranking, né? Um ranking de empresas. Esse é uma divulgação de 2024, mas nós podemos anualmente estar amparados e observar na mídia, né, e ver o marketing dessas empresas, estar aí sempre atualizado. Já as informações elas podem ser geradas e comercializadas como um produto e representam os principais setores econômicos. Nós temos aí como citar a internet, os livros, as enciclopédias, também determinar o preço de venda e informações conhecidas a quem quer adquirir, ou adquirir pacotes, né, voltados de TV a cabo. E aí, claro, tem uma divulgação à parte, e que essa divulgação, normalmente, tem um preço a pagar, né? A gente acaba, como cidadão, a gente acaba pagando. Isso é bem claro. Já as ideias... Toda vez que nós adquirimos um produto ou um serviço, nós estamos também adquirindo uma ideia, um conceito. E vamos falar aqui novamente da história do tênis, né? Então, quando a gente vai comprar o tênis, o que chama atenção? Às vezes é a marca, é o estilo do tênis, ou até mesmo um colega que tem o tênis igual, semelhante ali, e você acaba comprando e acaba se influenciando por aquela ideia. Então, nós vamos assistir aqui brevemente, são 52 segundos, é um vídeo bem curtinho,
é sobre essa revolução ali da ideia, do conceito de marketing. Pessoal, para resumir a nossa aula de hoje, então, o marketing ele surgiu junto com o comércio. Evoluiu até se tornar uma área estratégica das organizações e hoje ele atua em diferentes frentes, como bens, serviços, ideias, eventos, experiências, lugares, organizações, propriedades e informações. E aí ampliando as possibilidades de atuação como técnico em administração. Lembre que seu objetivo aqui é ser o técnico em administração e, de repente, ser um profissional da área de marketing dentro da sua empresa. Até a próxima!